Salve galera, eu me chamo Rodrigo Leme e tô aqui hoje a convite da eMove para fazer esse vídeo para vocês dando dicas de segurança e dicas de pilotagem de mini bikes. Hoje eu vou focar aqui especificamente na P2, que é uma bike muito legal, que eu já gravei alguns vídeos com ela. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Hoops e que aborda fundamentalmente veículos elétricos. Como você pode ver aqui, durante todo esse vídeo, eu vou ficar rodando algumas imagens que eu fiz aí recentemente com a P2, mas para quem tiver aí curiosidade, pode entrar no canal Hoops e ver mais vídeos relacionados. Tem P1, tem P2, tem P3, todas elas estão lá da família InMotion e você encontra muito mais lá também. Para começar, eu queria falar sobre coisas básicas que você tem que se atentar antes de sair para dar um rolê com a sua mini bike. Então são elas: calibragem dos pneus, ajuste de altura do banco, ajuste também do ângulo aqui dos freios e acelerador e finalmente você tem que também fazer uma revisão básica se a bicicleta está toda em dia. Nesse caso aqui da P2, você também deve entrar nela via aplicativo e entender qual é a função que ela está setada. Essa bike ela tem as funções de pedal assistido com níveis de assistência diferentes e ela também tem como você controlar a velocidade, como controlar a potência do motor para que você tenha aí vários modos de pilotagem e encontre qual que se adequa melhor ao seu uso. Então, para iniciar, esse é o checklist para você poder subir na sua bike e caminhar em frente. Bom, sobre a altura do banco, é muito importante ressaltar isso porque tem gente que olha para essa bikezinha e acha que ela não vai servir para pessoas que são mais altas. Eu, por exemplo, aqui eu trouxe o banco bem para cima porque eu tenho 1,80 m e eu acho que essa altura que eu coloco aqui é boa. Principalmente porque a gente tem que levar em consideração sempre a altura que você, o quanto você vai esticar o seu joelho em cada pedalada e ao mesmo tempo garantindo ali que você está com um pé de apoio com bastante sustentação do outro lado. Então assim, essa aqui talvez um pouquinho mais alto para mim seja o ideal, onde eu consigo ficar com o joelho mais esticado nas pedaladas e consigo ao mesmo tempo manter meu pé de apoio firme quando eu paro a bike. Então uma primeira dica que é bem importante é com relação a isso, a como você ajustar o assento, o banco da bicicleta. A próxima dica no caso da P2 tem a ver com dois fatores. Um é o conforto de você usar os recursos que ela tem disponível e o outro é você manter ali um nível de bateria saudável da sua bike. Então essa dica tem a ver com a P2 tem o recurso do acelerador aqui no manete e ela também tem o pedal assistido, certo? Então eu aconselho que vocês usem a bike da seguinte forma: toda vez que você for sair, para você não ter que fazer muito esforço no pedal, você acelera para iniciar o movimento, para te tirar do zero até o início do movimento. E daí então você começa a dar as pedaladas e o motor vai empurrando, ajudando você a se movimentar sem que você tenha que fazer muito esforço com os pedais. Ainda sobre essa questão do pedal assistido, eu tenho recebido muitas dúvidas e pessoas perguntando como é que isso funciona. Pô, mas é uma bike elétrica, eu tenho que pedalar, tá alguma coisa errada, como é que é isso? Me explica melhor. Então vou explicar para vocês. Basicamente o que acontece? Toda vez que você roda o pedal, o motor entende o movimento e começa a, por si só, girar e dar potência no motor. Então aqui eu vou demonstrar rodando o pedal dela e aí você viu, automaticamente o motor ligou. Agora aqui nesse caso, se eu seguro o pedal, ela percebe que o meu pedal parou e nesse caso para o motor. Se eu voltar a rodar, ela volta a empurrar e aí o pedal basta que ele fique nesse movimento, onde o motor perceba que você continua com a intenção de ir para frente e ele continua te acelerando, inclusive dando até mais velocidade conforme você vai acelerando a pedalada. Mas não precisa se preocupar, basta que você pressione os freios e o motor automaticamente corta a aceleração e para de empurrar a bicicleta para frente.
Recurso, inclusive, que funciona também para o acelerador. Toda vez que você estiver acelerando, se você apertar os freios, automaticamente a bike corta a aceleração para que você não fique forçando aí o motor enquanto acelera. Tem um recurso muito legal também, que não é sobre dica de pilotagem, mas é sobre a P2 em si, que é o piloto automático. Se você segura a aceleração dessa bike por pelo menos 8 a 9 segundos da mesma intensidade, ela entende a velocidade com que você quer que ande, que permaneça, e aí nesse momento você pode simplesmente soltar o acelerador e a bike continua empurrando por si só. Você está vendo aí o pedal rodar, mas nesse caso eu posso até segurar o pedal, que o motor continua rodando e continua empurrando a bike até que você volte a acelerar ou aperte os freios. Bom, falamos bastante de aceleração, de como você se movimenta com a bike de forma eficaz e como fazer isso também de forma confortável, aí, utilizando o pedal e o acelerador. Eu queria agora ressaltar a questão dos freios. Essa bike possui freios a disco, tanto na roda da frente quanto na roda de trás. E ela tem aí o acionamento do freio traseiro na mão esquerda e do freio dianteiro na mão direita. Isso segue um padrão das motos, onde o acelerador e o freio da mão direita é sempre o freio dianteiro e por isso nessas bikes o freio traseiro vem para a mão esquerda. Tá, mas por que eu estou falando disso? Porque é super importante você se ater ao fato de, nos momentos das freadas mais bruscas, tentar favorecer, propiciar com que o freio de trás seja mais usado, uma vez que se você frear muito bruscamente com o freio da frente, você pode ser projetado para frente e vir a cair. Então, freio de trás é o freio da mão esquerda e é o freio mais importante para você no caso dessas mini bikes. Outra coisa importante de falar é com relação à postura com que você vai usar e caminhar com a sua bike. Porque basicamente aqui a relação de distância entre o guidão e o banco no quadro dessas mini bikes é muito curto, o que faz com que seu corpo fique muito próximo também da roda da frente. Sendo assim, eu aconselho que sempre você tente manter o seu corpo o mais reto possível aqui na parte de trás com relação ao cano aqui do banco e também, se possível, muitas vezes projetar o seu corpo para trás quando você perceber duas situações. Uma que é uma valeta, um buraco ou alguma coisa que vá atrapalhar o bom desempenho da roda da frente, e a outra é quando você tem a possibilidade de ter que usar o freio da frente mais bruscamente. Como nesse caso você vai ser projetado para frente, antes que você acione os freios, joga o seu corpo um pouquinho para trás e já trava aqui no seu braço para que o corpo não volte a ir para frente. E aí sim você pode apertar com mais força o freio da frente, segurar bem firme no guidão e ir parando a sua bike sem sofrer nenhum acidente. Bom, indo mais para frente um pouco agora nas dicas de pilotagem, eu gostaria de falar sobre a pegada aqui no guidão, sobre como você faz a sua segurança e mantém a bike segura e ao mesmo tempo você com todos os recursos ali à mão. Eu prefiro sempre, claro que isso também depende da mão e do tamanho dos dedos de cada um, mas eu prefiro sempre segurar aqui no manete com 2 dedos, então o manete sempre está segurando 2 dedos e os outros 2 estão nos freios, principalmente nessa mão aqui do freio de trás, como eu disse, que é o que eu mais uso, que eu acho mais seguro, né, para praticar as frenagens mais fortes, então eu seguro aqui da mesma forma, 2 aqui e 2 aqui. Dessa forma eu mantenho a bike sempre presa com os 4 dedos da ponta e os 4 dedos internos eu uso para frenagem. No caso dessa mão direita da aceleração, você sim aí tem que soltar aqui um pouquinho, virar um pouquinho na lateral aqui para conseguir acelerar a bike, mas ainda assim eu não solto aqui, eu pego o acelerador como se fosse uma pinça com 2 dedos e rodo o acelerador com 2 dedos, para que os outros 2 continuem sempre, e aí eu digo sempre, segurando a bike. Porque essas bikes costumam ter roda pequena, nesse caso a gente está falando de um aro 12, e que ela sente bastante aí as irregularidades do terreno, bem como ela pode vir a chacoalhar em algum momento e você, com uma mão só ou com a mão não muito presa, pode vir a se descontrolar e sofrer algum acidente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre segurança no trânsito.
Essas bikes elas vêm equipadas com farol e no caso eu aconselho que você ande com os faróis sempre ligados, tanto na parte do dia quanto da noite, porque os faróis ligados faz com que você seja mais facilmente percebido e isso evite algum acidente. Então carros, motos, pedestres, ciclistas vão conseguir te visualizar melhor caso você esteja com o seu farol aceso. Essas bikes têm também buzina, e é uma buzina que tem ali o seu volume razoável, mas que já te ajuda muito no caso de ciclistas, de pedestres, de motos e até em alguns casos com relação a carros. Nunca é demais você sinalizar para evitar algum acidente, então farol aceso e a buzininha são itens muito importantes para você se comportar no trânsito. Outra coisa legal é você respeitar o sentido das vias. Então nunca andar na contramão faz com que você não só pareça um pouco mais responsável e mais educado no trânsito, como também te evita do acidente, que poucas pessoas pensam nisso. Mas quando você se aproxima de uma esquina e você está na contramão, a pessoa que vem para entrar nessa rua que você está transitando, ela não olha para o sentido da contramão muitas vezes, ela olha só para o sentido natural da rua. Ou seja, quando ela for entrar, caso você esteja próximo da esquina, ela provavelmente vai entrar para cima de você e a gente não espera que isso aconteça. Então andar na contramão definitivamente não é uma boa ideia. Faça isso só em ruas muito pequenas, faça isso em lugares onde realmente não tiver um trânsito mais intenso. Falando ainda de trânsito intenso, essas bikes têm uma velocidade que vão em torno de 30 km por hora. Então, para andar em grandes vias, elas não são aconselháveis, uma vez que elas não vão atingir ali a velocidade média do trânsito e vão acabar não só expondo a bike e o piloto, mas também as pessoas no trânsito que têm que desviar, muitas vezes frear e podem causar um acidente por conta disso. E falando ainda de segurança e não menos importante, eu aconselho que seja usado pelo menos capacete na pilotagem dessas bikes, principalmente nas cidades. Você não só protege aí a sua cabeça num eventual acidente, como você também dá um bom exemplo para aquelas pessoas que têm aí, sei lá, um risco um pouco maior e que têm uma dificuldade em entender que o capacete pode te salvar, pode te ajudar em uma situação. Pega aquele seu capacetinho lá de skate, de patins ou qualquer outra atividade que você fazia antes e usa ele. É melhor do que nada e você já começa aí a se proteger. Se preferir capacetes full face, são legais também, mas nesse caso aqui eu aconselho pelo menos um capacete de skate, beleza? Bom, e para terminar, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, pedir que deixe aí a sua curtida se você curtiu, que mande seus comentários, se inscreva aqui no canal da eMove caso você não esteja inscrito e queria agradecer também aos meus amigos da eMove por terem me convidado para vir aqui fazer esses vídeos com eles. Eu estou sempre no canal Rups, caso você queira mais informações sobre veículos elétricos ou o que eu venho fazendo, mas a qualquer momento eu posso estar aqui de volta e a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, agora eu vou dar meu rolê de P2, até mais, tchau, tchau!